Olá, amados. Um bom dia a todos. Nós estamos aqui para dar continuidade à lição de número 5 na Escola Bíblica Dominical. A nossa revista tem como tema Tão Grande Salvação. Assuntos pertinentes que fazem toda a diferença no nosso crescimento espiritual, na nossa vida ativa, na nossa vida cristã, nossa caminhada de cada dia. E eu gostaria aqui de deixar com vocês alguns versículos da Bíblia e tentar passar um pouquinho dessa lição para vocês. Os versículos são muitos, eu anotei todos para que os irmãos possam, em suas casas, cada um ter esse momento de leitura que é importantíssimo, não ficar só nas minhas palavras, mas naquilo que os irmãos conseguirem também absorver, conseguirem ler em suas casas. Eu gostaria de falar para vocês o tema da nossa lição, a aprovação e a queda do homem, ok? Basicamente, o estudo está pautado no capítulo 3 de Gênesis, que fala da queda de Adão. Gostaria de orar com vocês, amados, nesse momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, pela beleza da tua santidade, por tudo que tu és em nós. Queremos, Pai, em nome de Jesus, compreender como foi que o pecado entrou no mundo. Queremos, ó Deus, entender a tua palavra e tirar o máximo de proveito dela e colocar em prática tudo o que possamos absorver dessa lição. Abençoa os nossos amados, que teu Espírito Santo tenha total liberdade de ministrar em cada coração nesta manhã. Tudo isso eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de deixar com vocês qual vai ser o alvo dessa lição, ok? O que está baseado, o alvo dessa lição está aqui. O alvo dessa lição é entender como o pecado entrou no mundo e as estratégias de Satanás na tentação na vida do homem, da mulher, da criança, do jovem, do adulto, não é mesmo? Então eu gostaria de começar mostrando para vocês as leituras bíblicas diárias, ok? Vocês possam estar copiando aí, para que a gente juntos ao longo da semana tenha a leitura bíblica dessa lição pertinente a esse estudo, ok? Então o texto bíblico, que é o texto básico da nossa lição, que está na revista, o texto básico é Gênesis 3, capítulo 3, do 1 ao 24. Depois nós temos um outro texto devocional também, que está em Tiago 12, 18, e o versículo chave, que abre a porta de entrada dessa lição, que está lá em Romanos, capítulo 15, do versículo 12 em diante. Gostaria que os irmãos acompanhassem. Romanos, capítulo 5, do versículo 12 em diante. Adão e Cristo. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais pela graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Aqui a gente pode ver, por um homem entrou o pecado, mas também por um homem entrou a graça salvadora. Cristo Jesus nos propôs essa tão maravilhosa graça que nos traz de volta a termos comunhão com Deus. Amém, amados? Então nós vamos hoje falar sobre isso. O que tem nessa história, nesse pano de fundo da queda do homem que Deus formou, que Deus preparou para que fosse o administrador de tudo aquilo que Deus fez, para que cuidasse das coisas que o Senhor fez, A queda do homem, amados, aqui no capítulo 3 de Gênesis, eles diz assim, versículo 1: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse:
Não comereis de toda árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os teus olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Uma parada aqui, amados, uma pequena pausa. Aqui nós podemos ver e entender que o homem e a mulher não precisavam de nada no Jardim do Éden. Eles tinham uma comunhão plena com Deus. Eles estavam desfrutando do melhor que Deus tinha feito para o homem e para a mulher. E de repente, eles foram tentados a desobedecer uma ordem de Deus, e a serpente colocou essa dúvida no coração deles, que estava lhe faltando algo. A serpente veio de uma forma tão sagaz e colocou essa dúvida no coração. Falou: olha, se comerdes desse fruto, certamente que vocês vão ser igual a Deus, vocês vão saber o bem e o mal. Vocês percebem o que foi proposto para aquele casal que desfrutavam de toda a liberdade, de tudo que era bom que Deus tinha formado? E eles foram tentados, Eles foram engodados pela mentira do pecado, e ali se deu a origem da queda do homem. Ali a primeira ruptura de Deus com o homem. Naquele momento houve algo que se quebrou, houve algo que se perdeu no meio do caminho. Ali aconteceu uma quebra no relacionamento que Deus tinha com o homem e com sua mulher. E aí, caminhando mais à frente, no versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração da tarde, esconderam-se da presença do Senhor Deus e do homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Aonde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que tu estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei para que não comeste? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: O que foi que fizestes? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó da terra todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, Deus disse à mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará a luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão Deus disse, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei para que tu não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão,
até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E o expulso homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e ao refugiar de uma espada que o envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui se deu, amados, a queda do homem. Ali houve uma quebra no relacionamento de Deus com o homem, né? Deus os tirou, proveu roupas para eles e simplesmente falou: olha, foram convidados a se retirar, foram despejados do jardim do Éden. Eles tinham tudo, amados, tudo o que era bom, Deus permitiu ter ali, naquele jardim. Mas pelo engodo do pecado, pelas ofertas que foram feitas, despertou o desejo de desobedecer a Deus. Nos dias de hoje, amados, também não é diferente. Somos tentados a todo momento a desobedecer uma ordem de Deus. Somos tentados a toda hora cometer um pecado. Somos tentados à queda todos os dias. O alvo dessa lição é compreender como que esse pecado entrou no mundo, né? Como são as estratégias do inimigo das nossas almas de nos enganar, de nos ludibriar. Então, amados, o primeiro ensinamento que eu tiro aqui é a desobediência. Acima de tudo, foi um grande mal para a vida de Adão e Eva. Desobedeceram a Deus. Eles resolveram desobedecer a Deus. E ali, quando Eva achou que seria fácil de se justificar, né? Ela achou que era uma continha fácil quando Deus falou assim: por que fizesse isso, mulher? Ela disse o quê? Que foi a serpente, buscando uma justificativa. Adão, por sua vez, também tentou se justificar, não foi? Quando Deus falou assim: onde estás? E ele disse que estava nu. E quando Deus perguntou: quem disse para você que você estava nu? E ali foi vindo uma sequência, né, de assuntos que Deus foi perguntando com muito carinho, com muito amor. E Adão se justificou também. Assim, foi a mulher que tu me deste como companheira. Ela comeu e também deu para mim. Então, amados, a queda se originou nesse período, onde o homem desobedeceu a Deus, onde o homem teve uma ruptura com Deus, um relacionamento íntimo e sincero que Deus tinha com aquele casal no Éden. E eles decidiram desobedecer a Deus. Como nós, muitas vezes, nos dias de hoje, criança, jovem, adulto, ancião, nós decidimos também fazer a coisa errada, achando que a vida é nossa, que não vai afetar ninguém. Como nós podemos ver aqui no Jardim do Éden, quando houve essa ruptura, quando teve a queda, aqui Deus fala até da terra. Deus fala até da terra, até questões geográficas, ou seja, houve uma ruptura social, houve uma ruptura espiritual, porque quando você se isola, automaticamente ali você se fecha, né? O homem não queria conversar com Deus, escutou a voz de Deus e saiu para se esconder, né?
Então a gente vê o quanto que é perigoso isso, quanto risco que nós corremos por querer fugir das orientações de Deus. E muitas vezes quando a gente pensa nesse momento de desobedecer a Deus, a gente pensa assim, mas é comigo, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, os irmãos da igreja não tem nada a ver com a minha vida, o pastor não tem nada a ver com a minha vida, meu marido não tem nada a ver com a minha vida, né? Os jovens muitas vezes, ninguém tem nada a ver com a minha vida é eu e pronto, acabou. Mas a gente vê que é uma catástrofe, né? É uma morte em massa, porque a gente cai e leva outras pessoas também a caírem. Pessoas que estão em nossa volta, pessoas que estão próximas a nós, né? E é uma coisa assim muito triste quando você tem pessoas que não conseguem compreender que a queda ela trouxe uma grande fragmentação na comunhão de Deus com o homem, com Adão e Eva, com tudo que acontecia lá no Éden. Deus os convidou a se retirar. Deus providenciou roupas para eles. É isso que o texto fala. E convidou a eles se retirarem. Foram despejados do Éden. E ali o Senhor chama os anjos, né, os querubins, para estar cuidando, dando continuidade àquilo que ele tinha proposto para Adão e Eva. E aí a gente pode ver que esse período, né, que é constatado aqui a queda do homem, a gente vê que ela tem um significado para a raça humana, né? Ela tem um significado que pesa muito, né? A separação de Deus com o homem, o rompimento da comunhão com o homem, né? E é uma realidade, né? O teor da sugestão de Satanás é significante, né? Satanás ele lança a semente do engano, da dúvida, e depois ele acusa você, né? Ele aponta o dedo para você. E do contrário, Deus sempre está ali, perguntando: aonde tu estás? Como fizeste isso? Deus é o Deus da provisão, que provê as vestes necessárias para que a gente possa continuar. Então, amados, eu gostaria de deixar isso para vocês nos dias de hoje, né? As investidas de Satanás são as mesmas do que foi feito lá no Éden, né? Continua sendo as mesmas investidas, né? A serpente, ela continua aí, né? Cirandando em nossa volta. O inimigo de nossas almas, ele está sempre, né, em nosso derredor, querendo nos tragar, querendo nos tirar do foco. E Deus está também demonstrando o quanto Ele nos ama. E até nos dias de hoje, embora homens e mulheres, né, estejam escondidos, Deus não cessa a busca. Deus nunca vai deixar de nos buscar. E sempre vai estar calmamente, como Deus fez naquele dia com Adão e Eva. Aonde tu estás? O que fizestes? Né? Deus sempre está com as mãos estendidas para nos trazer de volta a comunhão com Ele. Não importa o tamanho do fragmento que aconteceu entre eu e Deus. Não importa o tamanho que foi essa ruptura, mas Deus sempre tem um caminho de volta. E aqui eu gostaria de deixar para vocês, embora homens e mulheres tentem se esconder de Deus, jovens, crianças, anciões, Deus não deixa de fazer a busca dele. Deus sempre está, né, nos buscando. Deus sempre está nos chamando de volta. E que a gente possa se alegrar com essa palavra e que a gente possa meditar nisso, né? Que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro homem entrou algo muito maior, que foi a graça salvadora que Jesus nos propôs.
Que Deus abençoe vocês, amados. Espero que Deus fale poderosamente ao coração de vocês. E saiba, Deus não desiste de nós. Deus nos formou, nos criou, para que nós possamos estar sempre glorificando o nome dEle e estar em comunhão com Ele. Não é da vontade de Deus que nós venhamos estar distante dEle, né? De mal com Ele, porque Ele sempre vai fazer essa pergunta: aonde estás? E o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber. Deus abençoe vocês, amados, que vocês continuem caminhando nesse propósito de estar buscando a Deus com muita intensidade, com muita clareza, sabendo que os princípios básicos da vida cristã é isso, amados, entendendo de onde nós viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos, qual é o nosso objetivo. Deus está de mãos e braços abertos, nos esperando. Deus abençoe vocês, amados, um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, amém.